Ô Fred, nossa próxima notícia aqui tem a ver com aquele papo que já tá até um pouco saturado. ChatGPT, inteligência artificial aqui, ó. ChatGPT, o crescimento explosivo, né? Começa a mostrar sinais de declínio, cara, né, em tráfego ali desde o seu lançamento, cara. Notícia da Reuters aqui que você trouxe pra gente. E aí, ChatGPT, será que começa a apresentar cansaço do pessoal? Cara, sabe o que eu acho? Eu me lembro que eu vi, até a gente falou aqui, quando a gente estava falando de alguma tecnologia, de alguma inovação que eu não me lembro, talvez até a própria inteligência artificial, Caio, e a gente, em algum dos episódios, a gente comentou sobre aquele gráfico de tendências que fala que na hora que você lança o produto, ele tem aquele movimento de rampar, né, de crescer, sim, que é o movimento do hype total. Depois ele dá aquela declinada e, dependendo da tecnologia, ele dá uma equilibrada, ele se mantém e pode haver um novo... Né? Exato, achou o seu espaço onde ele vai ser utilizado, perfeito. E aí depois ele pode crescer ou não. Que até a gente falando, né, no episódio passado do copia, mas não faz igual, a gente tem uma empresa que é muito boa nisso, né? A própria Apple. A Apple, ela deixa todo mundo lançar o produto, tipo os óculos, né? Você lembra lá do Google Glass, né? Do Google. Depois o óculos da Meta. O óculos, aí teve o da Microsoft também no meio da história também. Aí depois veio o da Meta e por último chegou da Apple, é isso? Por quê, né? Então houve todo um hype em cima de realidade virtual. Aí quando ele se acomodou, aí a Apple, ela dá aquela analisada para onde é que vai, tal. E aí ela lança o produto dela, que normalmente é muito melhor do que os outros. Até porque eu já sei o defeito dos outros, né? Fica mais fácil. E eu diminuo o meu risco porque eu já sei, pelo menos, para o que não vai servir aquela tecnologia, na minha visão estratégica. E aí foi assim com os smartphones, foi assim com o mouse, foi assim com os tablets, ou seja, a Apple não inventou nada disso, né? Agora ela chegou no momento, assim, que o hype já tinha passado, ele estava naquele momento de estabilização. E aquele momento, ou você desaparece, né, quando você não encontra um nicho, como você falou muito bem, ou se alguém chega com uma melhoria, uma inovação incremental muito boa, ele tende a crescer de novo e criar ali um novo nicho, como a Apple criou. É bem legal a gente ver isso. Então eu acho, né, que o ChatGPT, ele chegou nessa parte, nesse platô, e agora é o momento da verdade. Aonde ele vai ocupar esse espaço, se vai ocupar esse espaço, e se vai chegar alguém agora que, agora que tá aqui, por exemplo, o Google chegou depois. O Bard ainda não tá aqui. Eu usei o Bard em Orlando, né, nos Estados Unidos, no mês passado. Achei muito legal. Mas, se for para fazer a mesma coisa com o ChatGPT, não sei para onde vai. E aí, eu não sei se você concorda, queria te ouvir sobre isso. O grande lance que eu acho, Caio, é que esse hype acabou rápido demais. Do mesmo jeito que ele começou, nós estamos falando nem, 6 meses? É, mas para você ver que esse hype pode ser ainda mais curto nessa história toda, né? Em relação ao ChatGPT, eu acho que, de fato, a curiosidade, o buzz da mídia, ou seja, todo dia se abria qualquer portal de notícia, tinha alguma coisa sobre IA colocada e tal, e já tá parando. Eu acho que a gente tá entrando que é um uso paisagem, já virou paisagem, usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA. Aliás, eu odeio quando você pega um vídeo numa rede social, qualquer uma delas, seja o Reels, TikTok, YouTube, tanto faz. Esta nova IA quer lançar uma nova IA ao tempo. Então não precisamos disso, precisamos usar melhor o que já tem, né, nessa história toda. Mas a gente tá falando do ChatGPT que eu acho que a gente começa a ter o uso mais inteligente dele. Então passou ao nível de curiosidade, de teste, e começou mais de exemplos praticáveis. Eu, por exemplo, uso muito o ChatGPT para produzir conteúdo, para produzir texto, para me ajudar, né, na minha tarefa, que eu já coloquei aqui. Para mim é um grande estagiário, um grande assistente, não um guru. Ele não vai tomar o meu trabalho, mas ele vai me auxiliar em tarefas manuais. Aí você falou que tem hype que pode ser ainda mais rápido, né? O que você quer dizer com isso? O que você tem aí pra gente? Exatamente, olha, estamos aqui numa terça-feira gravando isso, passado menos de uma semana do lançamento do Threads, que inclusive a gente gravou falando aqui do Threads, do lançamento, todo o hype que estava acontecendo, que era o momento. A gente tá vendo um declínio gigantesco em buscas, cara, do Threads. Se vocês forem lá no Google Trends, por exemplo, que é onde você pode comparar a palavra-chave, a queda drástica do que foi o Threads, o que é agora, perto de outras plataformas, e você vê exatamente como você pontuou, né? Twitter, Instagram, LinkedIn, eu fiz o teste com a maioria dessas plataformas, assim, o TikTok, todas elas com alguma curva, mas sempre numa curva estável. Tem um momento de pico mais no final de semana, ou etc, tal, mas estável. E o Threads, ele rampou lá em cima e hoje ela está abaixo de qualquer outra rede social. Acredito que a galera, o hype foi grande, a galera chegou lá na festa
e não gostou da festa, cara. Em 5 dias chegou a 100 milhões de usuários, né? Exato. Até porque não é difícil chegar em 100 milhões de usuários, porque não é uma plataforma nova. Ela importa do Instagram. Então o crescimento dela estava dentro do esperado. Isso, né? Agora, Caio, é interessante. Isso que você puxou é muito interessante, né? Porque na hora que você entra, você já puxa lá os dados que você tem do Instagram, se você quiser. Agora, você não acha também que essa questão toda em cima do Threads é porque, como tudo na vida hoje em dia, infelizmente, tem uma polarização. E aí parece que a gente tem o time do Zuck versus o time do Musk. E aí tem uma galera torcendo para o Threads dar certo porque odeia o que o Musk tá fazendo e tal, não sei o quê. Time Meta e time Elon Musk. Eu acho que sim. O posicionamento das pessoas em relação aos seus valores tá contra ou a favor do Zuck ou do Elon Musk, tanto faz. Se os dois vão se degladiar lá na frente, é outros 500, né, cara? Tô falando que vai ter luta dos dois o tempo todo. Se vai... Já falaram até que vai ser no Coliseu o negócio, cara. Cada hora vem uma notícia dessa história. Agora, o grande fato aqui, eu acho que tem espaço pra todo mundo. E se de fato o Zuck cavar esse espaço, que vai estar lá com as pessoas que mais gostam dele ou que odeiam o Elon Musk do outro lado, beleza. E se do outro lado o Elon Musk vai com a galera que apoia o que ele fala, beleza também. Acontece que a gente tá vendo que não vai ser nem um nem o outro, vai ser os dois. E eu acho que vai acabar as pessoas usando as duas plataformas. Eu não vi até agora os canais de notícia entrar muito forte no Threads. Eu acho que até por isso que o Twitter ainda se mantém numa certa relevância, porque durante anos, aí mais de década, né, criou o Twitter em cima de uma plataforma de conteúdo de notícia. Então, para trazer isso pro Threads de uma hora para outra em uma semana é difícil. Se o Threads vai morrer ou não, eu acho que é o bem que você falou. Pode estar numa curva ruim e ter o seu momento de retomar, trazendo o conteúdo certo, da maneira certa e tudo mais, assim como o Twitter, pelas políticas do Elon Musk, muita gente está deixando de gostar do Twitter exatamente por um novo posicionamento deles. Então acho que tem cenário para todo mundo o tempo todo, cara. Me assusta essa dinâmica de mercado, que em uma semana a gente arrebenta o negócio. Tem gente que nem entrou e a festa já acabou. Até porque, né, o Zuck, ele tem uma coisa que ele sabe fazer é copiar bem, né, cara? Então, assim, o histórico, né, o histórico dele com Stories, com Reels, deu muito certo, inclusive com um deles, né, que bate de frente com o Snapchat, ele abalou muito, né, o Snapchat. No caso do TikTok, é porque a turma do TikTok é muito boa também e continua trabalhando bem e tudo, né? Aí vem com compras, tem uma parte de compra no TikTok, então acho que tudo vai se adaptar com o tempo. Achar que qualquer coisa de fato vai ser perene, né, em rede social é difícil. Hoje você pode ser o maior ícone de uma rede social, amanhã vai aparecer outra, derruba a rede, tem que tomar cuidado aí para as marcas em cima dessa história. Você assistiu VarejoCast.